Graça e paz, hoje é segunda-feira, semana toda aí já pela frente. Sabemos que Deus está conosco, cuidando de nós, nos ajudando, nos abençoando, não é? Nosso Deus é Senhor, Ele cuida de nós. Nós precisamos de uma vida para vencermos as dificuldades desse tempo, balanceada em oração. Estou falando de fé ousada e falando sobre Davi. Qual era o grande segredo de Davi? O que fazia dele um homem cujo coração batia no ritmo do coração de Deus? Porque Davi era um homem em quem Deus confiava para pastorear o povo de Deus. Tudo está resumido nessas palavras. Mas eu sou um homem de oração. Por isso Davi foi escolhido por Deus para reinar sobre o povo de Israel. Davi foi um pastor, um músico, matador de gigantes, soldado, fugitivo, figura, parecia um Robin Hood, né? General militar, rei, compositor, líder do louvor. Ele foi um líder incrível. Mas não se engane, todas as coisas boas que Davi realizou fluíram do fato dele ser um homem de oração. Então, se você quer realizar coisas grandes na sua vida, você não pode desistir da oração de jeito nenhum. No caso da maioria dos personagens bíblicos e líderes da história da igreja, são poucas orações deles que nós temos por escrito. No caso de Davi, é diferente. Temos um livro inteiro de suas orações. Elas foram compostas durante os períodos mais significativos da sua vida. Poucos homens viveram cumes tão elevados, ou vales tão profundos, ou ele estava aqui ou ele estava lá embaixo. O que é importante notarmos aqui é que em todas estas ocasiões e locais, fossem cumes ou fossem vales, Davi orou. Não só orou, mas ele fez toda a diferença, e ele orou todos os tipos de oração. Às vezes as orações de Davi eram simples, mas às vezes também eram complexas. Ele orava em lágrimas, ele fazia perguntas, ele tomava decisões ousadas, ele fazia grandes orações de fé, porque era um homem de fé. Ele também sabia ser equilibrado, ele oferecia preces de adoração, de confissão, de ações de graças e súplicas. Ele fazia tudo isso. Os salmos são lindos, porque são as orações deles. Deus é uma pessoa, ele tem personalidade, e nós somos pessoas, nós temos personalidades. Orar é exprimir as muitas facetas da nossa personalidade. Tem dia que você está lá em cima, você vai falar isso na oração. Outro dia você está lá no vale e a sua oração vai dizer como você está. Então, nós não podemos nos limitar a apenas um tipo de oração, mas nós vamos orar tudo, de todas as maneiras, ao Senhor, né? Quando oramos, precisamos praticar todos os tipos de oração. Às vezes sua oração é um cântico, às vezes a sua oração é uma adoração, às vezes a sua oração é só pedido, às vezes a sua oração é só agradecimento. Às vezes é súplica. O que é súplica? Súplica é quando você se derrama diante do Senhor, você se dobra diante do Senhor, você derrama lágrimas, você fala com o Senhor e Ele ouve a sua oração. Então, é preciso orarmos todos os dias. Por isso nós estamos aqui. Orar ao Senhor todo dia. Dizer, Deus, muito obrigado, porque o Senhor tem sido bom, porque o Senhor tem sido misericordioso. Louvado seja, bendito seja o Senhor nesta manhã. Ó Deus, eu quero te suplicar por aqueles que choram, aqueles que choram, aqueles que se desesperam, aqueles que estão em crise. Pai, tenhas misericórdia deles. Nós colocamos diante do Senhor e clamamos por tua misericórdia. E cremos no poder do Senhor. Atenda o clamor dessas mães. Atenda o clamor desses pais. No mundo da droga, esses filhos, tenha misericórdia, Senhor. E escuta a oração deles, em nome de Jesus. Amém. Coloque seu filho diante do Senhor. Deixe Deus trabalhar na vida dele. E você vai ver o que Deus vai fazer. Deus te abençoe.
Até amanhã.